Vocês refizeram aquela conta ontem para a gente ver qual daqueles dois números estava certo? Que coisa feia, gente. E quem refez? Quem refez a conta? Ela ficou vermelha. Por que vocês fazem isso com ela? Quanto deu? Era aquele valor que vocês calcularam. É. Então, o valor correto... Era isso, né? A gente fez por mol, não foi? Pois bem, o que é importante daquilo que nós vimos ontem? O grande resumo, né? Existe uma propriedade que vocês aprenderam no ensino médio das reações químicas, que é a possibilidade de eu fatorar uma reação química qualquer, escrevendo-a em outras equações, em outras reações, para as quais eu conheça o ΔH, de modo a que eu possa obter a entalpia de uma reação cujo valor eu não posso determinar experimentalmente. Então, um exemplo que eu dei ontem para vocês foi a entalpia de rede, o cálculo da energia reticular. Eu não tenho como obter essa entalpia diretamente. Eu consigo fazer isso para a espécie aquosa. Eu não consigo fazer isso para as espécies iônicas no estado gasoso. Eu tenho como colocar num calorímetro e passar os íons para o estado gasoso e medir o ΔH dessa transformação. Mas o que eu posso fazer? Eu posso pegar essa equação e reescrevê-la como a somatória de várias equações cujos ΔHs eu conheça. Bom, eu só posso fazer isso porque entalpia é função de estado. Então, nós vimos que propriedades como entalpia, energia interna, e nós vamos ver também entropia, energia livre de Gibbs, são todas funções de estado. Esses aqui a gente vai ver depois. Tudo isso aqui são funções de estado. A gente vai ver na aula de hoje o que significa entropia e o que significa fisicamente energia livre de Gibbs. O fato de serem função de estado significa que, por exemplo, se eu tenho uma transformação a pressão constante, o calor trocado, que é igual ao ΔH, ele vai depender só de uma entalpia final e de uma entalpia inicial. Ou de um ΔH inicial e de um ΔH final. Isso é ótimo, porque eu posso pegar qualquer transformação cujo ΔH eu não conheça e escrevê-la como a somatória de equações que acontecem em outra condição. Então, eu mostrei para vocês no diagrama, por exemplo, né, variação da entalpia com a temperatura. Do ponto de vista da entalpia, tanto faz se eu vou do ponto 1 até o ponto 2,
fazendo esse tipo de transformação, fazendo esse tipo de transformação, ou fazendo esse tipo de transformação. Tanto faz. O que interessa é o estado final e o estado inicial. Nós vimos na aula de ontem que o calor, ele depende de como eu faço a transformação. Se eu faço a transformação isometricamente ou isocoricamente, eu vou ter um valor de energia transferida com a vizinhança, trocada com a vizinhança, na forma de calor. Esse valor é diferente se eu for de um estado caracterizado por uma pressão, temperatura e volume, para um outro caracterizado por uma outra temperatura, pressão e volume, mas se eu fizer a transformação a pressão constante. Se eu fizer a pressão constante, aí a energia transferida como calor, ela é numericamente igual à entalpia. Então, calor, trabalho, não são funções de estado. Entalpia, entropia, energia interna, energia livre de Gibbs, são todas funções de estado. E se são funções de estado, o que me interessa numa reação é o que é reagente e o que é produto. Não me interessa quantas etapas eu decompus essa reação. Tá certo? Essa é a essência, essa é o racional por trás da lei de Hess. A outra coisa é o fato de que todas essas funções termodinâmicas aqui, todas elas são também extensivas, ou seja, elas dependem da quantidade de matéria, depende da extensão do sistema. Então, toda função que eu escrevo por mol, eu estou dizendo que ela depende da quantidade de matéria, senão não tinha sentido eu colocar por mol. É por isso que dos parâmetros que a gente usa, temperatura, pressão e volume, eu mostrei para vocês que só o volume tem sentido a gente falar volume molar, que é o volume por mol de substância. Não tem sentido falar em temperatura molar, não tem sentido falar em pressão molar, porque eles não dependem da extensão do sistema. Se eu dividir essa sala em 2 e medir a temperatura antes e depois da divisão, a temperatura vai ser a mesma, a pressão vai ser a mesma. Então não depende da extensão do sistema, tá certo? Já o volume sim, né? Se eu dividir em 2, cada subsistema vai ter metade do volume inicial. Então, sempre que eu coloco por mol, eu sei que se trata de uma propriedade extensiva. É por isso que, em termos de concentração, a gente não pode falar em fração molar. Não lembra que a gente aprendeu fração molar? Não é recomendado que se fale fração molar porque dá a impressão que é alguma coisa por mol. Então, a nomenclatura recomendada é fração em mol e nunca molar. Tá bom? Disso que eu falei ontem, sobrou alguma dúvida? O que nos interessa hoje é a relação entre essas funções termodinâmicas. Na verdade, o que me interessa hoje é assim: como saber se uma reação ocorrerá ou não espontaneamente? Vocês nunca viram aquela substância, parece uma equação na frente de vocês, uma tabela com valores, né, de funções termodinâmicas? Como que vocês podem usar essas funções termodinâmicas para saber se a reação vai acontecer ou não vai acontecer? Esse é o desafio da gente. Que critério vocês usariam, por exemplo? Ou o que vocês acham que acontece, ou que deveria acontecer, nas reações espontâneas? Isso é intuitivamente, né?
a gente sempre pensa assim, ó, em primeiro lugar, as reações espontâneas liberam energia. Na verdade, isso é bastante intuitivo, né, Rafael? Por quê? Porque a gente tem esse parâmetro da física, da mecânica. A gente sabe que, por exemplo, o movimento dos corpos, né, acontece de forma a minimizar, por exemplo, energia potencial. E a gente sabe que os corpos eles acabam buscando uma condição sempre de mínimo de energia. Uai, se vai para um mínimo de energia, é porque estava numa condição de maior energia? Para onde que foi essa diferença de energia? É liberada. Bastante lógico. Essa aqui era a visão de um químico muito importante chamado Berthelot. Vocês já devem ter ouvido falar. Então, por esse critério aqui, que conclusão a gente chega? Que as reações exotérmicas são espontâneas, não é, Samara? Então, a conclusão, reações exotérmicas seriam espontâneas. Eu vou mostrar um filme para vocês. Esse filme, ele mostra uma reação típica. Quando alguém quer falar de uma reação endotérmica, fala dessa reação, porque é uma reação muito endotérmica. Então, notem que é uma reação que envolve sólidos. Hidróxido de bário com tiocianato, na verdade é brometo pelo jeito. Colocou um pouquinho de água num bloquinho de madeira. Que ele tem cloreto de amônio. Vários sais de amônio funcionam do mesmo jeito. Então, é uma reação que envolve espécies no estado sólido, 2 sólidos brancos. Ele vai misturar o sólido só. A água está no bloco aqui só. À medida em que ele mistura, dá para vocês verem que está ficando pastoso, né? Eu fazia essa reação em sala de aula, mas aí é impraticável fazer demonstrações que a gente quer e o tempo de aula que a gente tem. Então, já que alguém fez e filmou, né? E o bloquinho grudou no fundo do becker, porque aquela água que ele colocou congelou. Então, essa é uma reação extremamente endotérmica. E aconteceu espontaneamente, não aconteceu? Ele misturou as substâncias e ela aconteceu. Se você fizer essa reação naquele calorímetro que nós usamos na sexta-feira, ela vai acontecer do mesmo jeito. Você isola, vai acontecer do mesmo jeito. Ele está colocando um termômetro aqui, né? Não sei que temperatura ele vai medir, mas o que eu queria mostrar para vocês, eu já mostrei. Então, esse critério aqui não vale. Há reações
espontâneas que são bastante endotérmicas. Isso é um fato experimental. Eu não preciso mostrar para vocês uma reação, talvez eu mostre depois para a gente dar uma relaxada, uma reação bastante exotérmica, porque todo mundo sabe que as reações exotérmicas acontecem, né? Intuitivamente elas acontecem de modo espontâneo. Ok. Não. A diferença de energia entre reagentes e produtos, ela não é um bom critério. Como é que a gente pode resolver isso? O que aconteceu foi o seguinte: quando essa situação se apresentou, e os cientistas da época começaram a pensar, ok, a variação do conteúdo energético não é um bom critério, mas tem que ter um bom critério, né? Começaram a observar na natureza o que sempre acontecia com qualquer tipo de transformação espontânea. Aí eu pergunto para vocês, vamos pegar um exemplo de mecânica. Esse giz, considerar que a mesa seja o meu H, a minha referência de altura. Se eu soltar esse giz, ele espontaneamente vai cair, não vai? Independentemente da temperatura. Ele vai cair. Aí ele cai. A situação real qual que é? Ele cai, bate na mesa, sobe até uma altura menor, bate de novo e para, não é? Cadê a energia que ele tinha? Nessa altura aqui ele tinha energia potencial, não tinha? Cadê? Se dissipou como? Quando ele... Oi? Ele se transformou em energia cinética quando ele está caindo. No instante que ele bate na mesa, acaba a energia cinética, porque ele para. Aí ele transfere energia para a mesa, ganha um pouquinho de energia de volta, sobe um pouquinho, volta, tum, tum e para. Então, energia cinética não é um bom argumento, porque aqui, ele não tem nem energia cinética, nem energia potencial. Cadê a energia que ele tinha? Energia de deformação, porque dependendo do objeto pode quebrar. Som, mas principalmente calor. Então, parece que a gente está começando a chegar num critério de espontaneidade, né? Vamos pensar numa outra transformação espontânea. Alguém consegue imaginar alguma outra que queira falar que sempre vai acontecer? Oi? Oxidação. A gente já vai falar da oxidação. No mundo, se eu vivesse no mundo ideal, se isso aqui fosse uma bolinha, ia acontecer do jeito que a gente descreveu? Ia voltar na mesma altura. Se alguém filmasse, se um de vocês com o celular filmasse, né? E tivesse opção no celular, modo ideal e modo real, se filmasse no modo real, ia ver a bolinha fazer isso aqui. Certo? Se filmasse no modo ideal, ia ver a bolinha fazer isso aqui. Aí vocês resolvem passar o filme para o sobrinho, aquele sobrinho de 7 anos de vocês, tá? Aí vocês resolvem, deu um problema no celular, o filme só passa no sentido contrário. Se você passar no sentido contrário o filme real, o que você vai ver vai ser isso aqui, ó.
certo? Se você passar no sentido real, no sentido ao contrário, o filme ideal, o que você vai ver vai ser isso aqui, ó. Dá para diferenciar? O sentido, no ideal, o sentido natural e o sentido inverso? Não. Mas o que acontece na realidade dá para diferenciar, não dá? Vocês sabem quando vocês veem um filme que está sendo passado no sentido contrário do tempo. Essa seta do tempo é a seta que indica o sentido da espontaneidade. E a espontaneidade das transformações, ela sempre leva à geração de calor. Isso acontece porque calor é a forma mais desorganizada de energia. Então, calor é uma forma desorganizada de energia. Por que uma forma desorganizada? Porque o calor está associado, Aleph, com um movimento caótico, aleatório das partículas que compõem qualquer matéria no sistema. Quanto maior a energia que se manifesta como calor, quando eu transfiro energia do sistema para a vizinhança na forma de calor, o que eu estou fazendo? Eu estou aumentando o movimento caótico das partículas.